Nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor a palavra dele e a nossa vida. Senhor, eu te agradeço que a tua misericórdia está sobre nós, em Cristo. Louvo, Senhor, pelo privilégio que temos. Pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo nos conduza nessa hora. Colocamos nas tuas mãos, Espírito de Deus, a palavra que é tua. E só o Senhor pode abrir esta palavra para nós. Pode tornar ela visível para nós. Não podemos tocar a sua palavra, Senhor. Não podemos ser tocados por ela se o Senhor não nos conduzir nisso. Queremos, Senhor, por graça do Senhor, que este milagre aconteça conosco nesta noite. E nós sabemos que este é o desejo do teu coração, nos conduzir em toda a verdade e ver e ter o seu Filho formado em nós. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir então lá no Evangelho de João. Nós já repartimos com os irmãos várias coisas, né, olhando para estes capítulos. Mas o que tem predominado, né, o que tem sobressaído, o que tem saltado aos nossos olhos, naquele encontro, né, naquele momento maravilhoso, rico, que o Senhor Jesus teve ali naquele cenáculo com os seus discípulos, foi o fato de que o Senhor estava se revelando, né, se dando a conhecer. Ele estava manifestando como ele não havia feito ainda. A plenitude do propósito de Deus. Ele estava dizendo, né, para os seus apóstolos aquilo que ele tinha ouvido do Pai. Ele chama ali os seus apóstolos, né, de amigos, né? E ele disse que fazia isso porque ele não tinha segredos, né? Ele não tinha nada que ele ainda não havia deixado de compartilhar com eles. Pelo contrário, eu estou contando tudo para vocês. E isso não é feito com os servos, né, com os empregados, mas esse contar tudo só é possível entre amigos. E Jesus disse: "E vocês são meus amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu estou dizendo para vocês." Então aquele era um momento muito especial. A cruz estava logo ali. O Senhor já contemplava, né, o Calvário. E então ele se coloca, né, desta forma maravilhosa. Mas, por outro lado, nós vemos o Senhor Jesus chamando a atenção, né, do grupo, que eles não tinham nenhuma condição de entender, de discernir e de ver aquilo que o Senhor estava falando para eles. Parece até uma contradição, né? E o Senhor Jesus rasga o véu, tira o véu, né? Mas eles não podiam ver, eles não tinham olhos para ver, eles não tinham coração para discernir.
Mas o Senhor Jesus, então, fala de algo maravilhoso. Ele disse: eu vou enviar o Consolador. Eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. E quando ele vier, aí vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Vocês vão compreender o que eu estou falando. E não só isso, aquilo que eu estou falando para vocês vai se tornar realidade em vocês. O Espírito de Deus vai tomar todas estas realidades, né, espirituais que eu estou dizendo a vocês que estão em mim, e ele vai aplicar isso na vida de vocês. Por isso Jesus repete várias vezes, né, o seu desejo, né, a sua expectativa de que esse dia chegasse logo. E aí no capítulo 14, no 15, 16, Jesus repete 3 vezes, ele fala 3 vezes desse dia. Né? Ele fala: olha, ele vai mostrar tudo, ele vai me glorificar, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Então o Senhor Jesus coloca o dia da vinda do Espírito Santo como determinante, como o dia-chave para que a sua obra, né, a sua manifestação em carne pudesse ser vista, pudesse ser compreendida e pudesse se tornar realidade, né, na vida do seu povo. Né? E nós vimos há 15 dias atrás, né, no último dia que falamos sobre isso, que não só aqueles irmãos que estavam ali, naquele primeiro grupo de apóstolos, eles viveram isso, eles experimentaram isso que Jesus estava falando, mas os que vieram depois, especialmente o apóstolo Paulo, ele também experimentou isso de uma forma gloriosa. Né? E ele vai mostrar na carta que ele escreve aos Coríntios, né, que ninguém pode acessar, né, as riquezas do Senhor Jesus, pode compreender as riquezas do Senhor Jesus, pode ver, né, a glória do Senhor Jesus, se não for por obra do Espírito de Deus na vida dele. Paulo vai dizer que não há sabedoria humana, que não há conhecimento humano, que não há nenhum recurso no homem, né, capaz de introduzi-lo nesta dimensão espiritual, mas apenas o Espírito Santo de Deus. E glórias a Deus, porque é isto que ele faz, né? É isto que ele está incumbido, né, de realizar na terra, na vida daqueles que têm crido em Jesus. Então a igreja, ela é fruto deste milagre, né, desta obra viva que o Espírito de Deus realiza. A igreja não nasce pelo esforço do homem, pela sabedoria do homem, pela vontade do homem. Pelo contrário, ela só pode nascer aonde o Espírito de Deus revela o Senhor Jesus, né? Manifesta o Senhor Jesus. Amém? Então hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos falar um pouco sobre as consequências. Porque as consequências são muitas na vida daqueles que são tomados pelo Espírito Santo de Deus e colocados na igreja do Senhor
As consequências são muitas, né, na vida daqueles que têm os seus olhos abertos e eles podem ver Jesus. Porque nós temos aprendido que nem todos os homens veem Jesus. Mas quando um homem, por obra do Espírito de Deus, vê o Senhor Jesus, ele imediatamente é colocado debaixo de consequências e algumas muito sérias, né? Mas glórias a Deus por isso. E o Senhor Jesus, ele foi completamente leal, né, e fiel com os nossos irmãos ali no começo. E ele falou para eles de todas elas, encorajou eles, animou eles, para que quando essas consequências chegassem, eles pudessem avançar e se considerarem bem-aventurados, né, por causa destas consequências, né, na vida deles. Antes, irmãos, eu queria ler aqui uma frase, né, uma expressão que eu li algum tempo atrás, relacionada, né, com isso que estamos compartilhando. Alguém disse que essa obra que o Espírito de Deus faz na vida daqueles que creem em Jesus, nada mais é do que dar a ele o conhecimento de todos os motivos que Deus tinha e tem na encarnação de Jesus. Ou seja, quando um homem, por obra do Espírito de Deus, vê o Senhor Jesus, na verdade ele está vendo todos os motivos que Deus tem na sua mente relacionados com a encarnação do Senhor Jesus. Paulo um dia disse aos Coríntios que ele conheceu Jesus por um bom tempo segundo a carne. E ele fala que conhecer Jesus segundo a carne não dá ao homem acesso e nem luz para aquilo que Deus tem no seu coração, para a mente de Deus, para o propósito eterno de Deus. O homem pode saber que Jesus se manifestou há 2000 anos atrás, morreu numa cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e fez muitos milagres. E daí? O homem pode ter conhecimento disso, pode ensinar isso, pode, né, conhecer as doutrinas a respeito disso, e pode ser um teórico em relação a isso. Mas o Senhor Jesus estava falando de um outro conhecimento. Ele estava falando que o Espírito de Deus ia abrir, como se fosse uma janela nos céus, e mostrar para aqueles homens os motivos que ele tinha para que Jesus se manifestasse em carne. Este é o segredo. Por que que o Filho de Deus estava ali encarnado? Jesus disse, naquele dia vocês vão saber. Naquele dia vocês vão saber. E quando nós olhamos para o livro de Atos, né, e olhamos para as cartas, nós podemos conferir que realmente eles souberam.
das coisas que eles descobriram, e Paulo deu testemunho disso. Paulo um dia disse assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. A igreja do Senhor, ela precisa ver isso. E quando se vê isso, surgem consequências imediatas. E olha o que Jesus falou no capítulo 16, no versículo 1. Está escrito aí. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Tem alguém que tem uma versão diferente? Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Então o Senhor Jesus, ele, lógico, sabia muito bem o que significava ser introduzido em tudo isso. E as consequências que essa participação, né, viva e poderosa no Senhor Jesus ia trazer para a vida daqueles homens. E eles precisavam estar preparados, né, para tudo isso. Então vamos para o capítulo 15, versículo do 11 até o 27. Vamos estar olhando para esse texto. O dia de Pentecostes chegou, irmãos? Chegou, né? O dia que o Senhor Jesus mencionou, fez menção sobre ele várias vezes, já ocorreu, não ocorreu? O Espírito já foi derramado, não foi? Portanto, a gente ter ciência disso. A igreja já está na posse. Todas estas promessas que o Senhor Jesus mencionou aqui nesses capítulos. Isso é para ser vivido, né, por cada um de nós. O tempo das trevas ou da escuridão, ou de ter os olhos fechados, ele já passou. Mas é necessário que o homem esteja em Cristo. Tenha crido no Senhor Jesus. E permitido, cooperado com o Espírito de Deus, para ele ter os seus olhos abertos. Antes de nós lermos esse texto aí, eu quero ler um versículo aqui com os irmãos, para não deixar nenhuma dúvida. Porque um dia, Jesus falou para os judeus que eles eram cegos e eles não gostaram. Ninguém gosta de ser chamado de cego, né? E Jesus disse aos judeus que eles eram cegos e eles não gostaram. E Jesus falou: bom, se vocês não são cegos, então vocês são responsáveis, né, por aquilo que estão fazendo.
Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela diz que todos nós somos cegos em relação a Cristo. Só perdemos essa infeliz posição, esse triste lugar, se o Senhor nos tirar daí. Ninguém nasce com olhos abertos para Cristo. O homem natural não tem essa condição de ver o Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala, eu vou ler o que você ouvisse, a respeito dos homens. Paulo disse assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Todo aquele que se perde porque o evangelho está encoberto para ele. Quem é o evangelho? Cristo Jesus. Né? Nos quais, ou seja, nos que se perdem, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o homem caído, o homem natural, ele é cego em relação a Cristo, porque ele foi cegado por Satanás. Com certeza, Paulo tem como pano de fundo o Éden. Desde aquele dia, o homem foi introduzido em trevas. Perdeu a capacidade espiritual de ver o Senhor, porque se tornou um pecador. E Paulo está dizendo pelo Espírito que quem está por trás disso é o diabo. Então ele teve o seu entendimento obscurecido, né, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Todo homem que não está em Cristo está nessa condição aqui. Ele vive em trevas. Ele não pode ver a face de Cristo, onde a glória de Deus é vista, porque o diabo cegou o entendimento dele. Ele precisa de um milagre. Irmãos, pensar que cada um de nós está aqui nesta sala, passamos ou ainda estamos nisso aqui. Ninguém tem como dizer: olha, isso não é comigo. Ou já fomos tirados, ou estamos aqui ainda. Em relação a Israel, nós lemos até ontem lá na casa do Fernando, eles tinham ainda uma situação, se isso aqui já não fosse terrível, né? Por causa da quebra da lei, né? Por causa da quebra da aliança que havia entre eles e o Senhor Deus, eles receberam como castigo, como punição, esta situação aqui, de não poder ver o rosto do Senhor. Deus disse: eu escondi o meu rosto deles. Por isso o Senhor Jesus andou por 3 anos e meio e ninguém viu que ele era o Filho de Deus, Deus encarnado, com algum
algumas poucas exceções. Por que vocês acham que só Ana e Simeão estavam esperando Jesus no templo, no dia que ele foi ser apresentado por seus pais, segundo a lei judaica? Por que só aqueles dois estavam lá? Porque só aqueles dois, a Bíblia diz, pelo Espírito de Deus, estavam vendo o que Deus estava fazendo. Então eles foram lá esperar o Salvador. E Simeão tomou o Senhor Jesus nos seus braços e deu graças a Deus e disse: os meus olhos já viram a sua salvação. Onde estava o sumo sacerdote? Os escribas, os fariseus e o resto da nação? Cegos. Mas nós vimos lá em Ezequiel 39, né? Deus, na sua graça, misericórdia, diz: olha, lá na frente, eu vou mostrar o meu rosto novamente para o meu povo. Eu vou derramar sobre eles o meu Espírito Santo. Isso ocorreu no Pentecostes. Observe o que aconteceu com os apóstolos de Pentecostes. Imediatamente eles viram quem era Jesus. Por muitos anos, eu tive o entendimento de que eles se levantaram ali ousadamente no dia de Pentecostes e começaram a anunciar o Senhor Jesus, porque eles foram, eu via assim, né? Porque eles estavam sendo tomados por um poder, alguma coisa assim, né, inexplicável da parte de Deus, e que tornaram aqueles homens ousados e corajosos e valentes, né, naquele momento. E isso fez com que eles anunciassem o Senhor Jesus como anunciaram. Mas hoje eu sei que, se isso ocorreu, não foi o principal ou a coisa mais importante. O que na verdade ocorreu e que fez com que aqueles homens se levantassem e começassem a testemunhar do Senhor Jesus foi que eles viram quem Jesus era. Se você ler depois lá no capítulo 2 de Atos, você vai entender isso. Pedro se levanta e começa a falar de Jesus, coisas que ele nunca disse antes. Como é que ele aprendeu isso de repente? Seus olhos se abriram. Nós falamos aqui, acho que da última vez, que o diabo ele não tem nenhuma preocupação com o homem enquanto ele tem os seus olhos fechados em relação a Jesus. Ele não significa nenhuma ameaça para os interesses dele. Vocês vão ver que os apóstolos não foram perseguidos uma única vez antes do dia de Pentecostes. Eles não tinham problema. Eles eram apóstolos de Jesus, não eram? Eles iam com Jesus, voltavam, entravam no templo, saíam. Pedro pôde entrar lá na casa do sumo sacerdote no dia que Jesus foi preso. Abriram a porta para ele. Pode entrar, Pedrão. Tem alguém sendo perseguido antes do dia de Pentecostes? O único perseguido antes de Pentecostes é o Filho de Deus. Mas ninguém. Porque antes do Pentecoste, o homem é isso aqui que lemos.
cego, não pode ver a glória de Deus na face de Cristo. Então, está fora do jogo. Mas quando alguém tem seus olhos abertos e ele vê Jesus, aí a situação muda. Porque apenas este homem tem condições de dar testemunho de Jesus. A igreja dá testemunho de Jesus porque, por obra do Espírito de Deus, ela vê na encarnação de Jesus todos os interesses de Deus, tudo que está na mente de Deus, tudo aquilo que é propósito eterno de Deus está manifesto em Cristo. E ela vê, e ela vai responder e cooperar com o Senhor naquilo que Ele está fazendo. Aí, irmãos, tem consequências. E aqui no capítulo 15, né, João, a partir do versículo 11, nós temos algumas coisas. E no capítulo 16, 1, Jesus falou: estou falando isso para você, para que vocês não se escandalizem, não se assustem. Porque estas coisas já aconteceram comigo. E elas vão acontecer com vocês também. Olha o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. O Senhor Jesus estava dizendo: depois daquele dia, o mundo vai odiar vocês também, como eu fui odiado. Isso aconteceu, irmão? Hã? Quem lembra de um episódio para a gente confirmar isso? Vamos pegar a vida de Estevão, né? Estevão viu quem era o Senhor. Estevão foi o primeiro discípulo que teve discernimento da casa de Deus. Ele viu a casa de Deus antes de Paulo. Nem Pedro, nem João ainda tinham clareza em relação à casa de Deus, mas Estevão já tinha. E Estevão começa então a ensinar, pregar. Estevão era um diácono, que aquela casa de pedra, aquele templo de pedra que estava ali em Jerusalém, era apenas uma sombra da verdadeira casa de Deus, que era Cristo e a sua igreja. Por causa disso, ele foi levado perante o Sinédrio e acusado de blasfêmia, de estar ensinando o povo não mais valorizar o santuário, o templo de pedra. Acusaram Estevão de estar dizendo que aquele templo lá não valia mais nada, Deus tinha mudado tudo. E quando Estevão, na sua defesa, afirma com muita clareza que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens, mas que Deus tinha preparado uma morada viva, que é Cristo e seu corpo. A Bíblia fala que os seus acusadores riavam os dentes. Pegaram Estevão à força, tiraram do sinédrio e mataram ele apedrejado.
Estevão viu que tudo aquilo que Deus tinha feito naquele tempo, e com aquele tempo até aquele dia, se cumpriu em Jesus. Jesus era a realidade de tudo aquilo. Se aquilo que agora é realidade está pronto, se manifestou, as figuras ficaram para trás. Mas o diabo não queria que ninguém descobrisse isso. Mataram ele. O próprio Senhor um dia disse: eu vou derrubar esse templo e vou reconstruir ele em 3 dias. O que ele teve que fazer? Ele teve que sair do lugar escondido porque queriam apedrejá-lo. Ele falou a mesma coisa. Mas ali ninguém entendeu, ninguém viu. Mas depois do Pentecostes, Estevão viu. Você vê a casa de Deus, você compreende João 14, Efésios 2, os últimos capítulos do livro de Apocalipse. Capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Este é um fato, irmãos, que todo homem que vê o Senhor Jesus terá que experimentar isso. Ódio da parte do mundo. Porque por trás do mundo nós sabemos quem está. Jesus estava dizendo para os discípulos: não se escandalize se depois daquele dia vocês forem odiados. E serão. Olha o que disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Eu queria que o irmão lesse para nós. 1 Pedro 4, 13. Quem achou? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Isso. Então, Pedro, lá na frente, né, ele vai dizer: olha, se alegrem quando vocês são feitos participantes das aflições de Cristo. Pedro já sabia, naquele ponto da vida dele, do que Jesus tinha falado. Ele sabia muito bem. No versículo 19 do capítulo 15, Jesus disse assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Mais uma vez aqui ele repete a questão, né, de ser odiado pelo mundo. E é odiado porque Jesus disse: eu estou tomando vocês do mundo. Eu estou tirando vocês do mundo. Quando isso de fato aconteceu com aqueles homens? No dia de Pentecostes.
Quando o Espírito foi derramado sobre eles, esta realidade aqui foi dado início na vida deles. Eles foram tomados do mundo. Foram feitos, de fato, homens com cidadania celestial. Vocês vão ver esses mesmos homens aqui discutindo quem seria mais importante no reino de Deus um pouquinho antes desse dia que Jesus está com eles ali no cenáculo. Não é verdade? Eles queriam saber quem ia ser mais importante. Ou seja, estavam totalmente arraizados neste mundo, presos a este mundo, aos valores deste mundo, aos interesses deste mundo. O próprio apóstolo Pedro, quando Jesus falou que ia para a cruz, ele falou, não vai não, Senhor, que isso? E Jesus falou para você não pensa com a mente do diabo, né? E não com a mente de Deus, ou segundo os interesses de Deus. Mas depois daquele dia, irmãos, eles foram tomados do mundo. Então, quando um homem vê o Senhor Jesus, acontece um milagre inexplicável dentro dele. Ele é vinculado aos céus. Ele descobre que a partir da sua visão do Cristo entronizado, porque aquele com quem ele está unido não está mais neste mundo, está na glória, à direita de Deus. E Paulo diz, olha, é para lá que nós vamos, é para lá que nós temos que olhar. A nossa vida está escondida nele, e quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele. Irmãos, antes deste dia não tinha como tirar o coração daqueles homens desta terra. Vocês podem ver que mesmo no dia que Jesus foi levado, subiu, uns minutinhos antes eles batem assim no ombro de Jesus e falam, Senhor, chegou a hora do Senhor restaurar o reino de Israel. Do que eles estavam falando? Está aqui. Eles já tinham visto o Calvário, eles já tinham visto Jesus ressuscitado, eles tinham convivido com Jesus por 40 dias depois da ressurreição, mas ainda estavam neste mundo. Mas quando o Espírito foi derramado, eles foram elevados, os seus corações, os seus espíritos, para junto daquele que está à destra de Deus. Por isso, um homem cheio do Espírito Santo, ele é muito estranho nessa terra. Ele não é daqui. Neste versículo 19, temos mais uma verdade, né? Jesus disse que a partir daquele dia, né, eles não teriam mais o amor do mundo. Ser odiado pelo mundo é uma coisa terrível. Mas eles não só seriam odiados, eles perderiam o amor do mundo. Ou seja, o mundo não teria, além de odiá-los, né, não teria mais nenhum interesse por eles. Eles seriam desprezados, considerados
nada. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente que ele, né, e seus companheiros foram considerados escória do mundo. Alguém sabe definir escória? Escória? Lixo? Nada. Por causa da união dele, união viva com Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que isso? Porque foi assim que o mundo tratou o Filho de Deus. Ele foi considerado sem valor. O profeta Isaías disse assim: olhávamos para ele e o desprezávamos. Nenhuma beleza víamos nele que interessasse o nosso coração. O mundo ama, querido, o que é aqui da terra. Se você quiser continuar sendo amado pelo mundo, não seja cheio do Espírito Santo. Mas como eu sei que não é isso que você busca e deseja, então se prepare e não se escandalize, porque o mundo vai te desprezar. E esse mundo pode estar muito pertinho de você. Pode às vezes ter até o seu nome. Mas é mundo. Os irmãos de Jesus, antes de crer nele, eu fico perplexo com isso. Tiago, Judas, José e as irmãs que não aparecem o nome, né? Mas pelo menos duas, porque elas aparecem no plural. Não conseguiram ver que aquele irmão que dormia com eles, talvez no mesmo quarto, comia na mesma mesa, era Jeová encarnado. E quando o Senhor se manifestou cheio do Espírito Santo, um dia eles e mais Maria não foram sozinhos não, a mãe foi junto. Porque também não havia Pentecostes para Maria ainda, embora ela tivesse várias informações sobre aquele que ela gerara no seu ventre, mas ela também não tinha Pentecostes ainda. Foram prender Jesus, achando que ele estava louco. No versículo 20 deste capítulo 15, nós temos aí: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós outros. Foram perseguidos. Antes, nunca demais repetir isso. Eles não tiveram problema. Mas quando viram Jesus, aí eles foram perseguidos. O apóstolo Tiago foi decapitado, logo no começo, por Herodes. Jesus disse: vão perseguir vocês porque perseguiram a mim. Observe, irmãos, essa relação que existe entre a igreja e Cristo.
capítulo 16, versículo 2. Ele vos expulsarão das sinagogas. Jesus estava dizendo para ele, olha, vocês vão se tornar tão indesejados que vão jogar vocês fora. Ô irmãos, como isso é diferente do que, infelizmente, a maioria, pelo menos uma boa parte do povo de Deus tem buscado nesses nossos dias. O povo de Deus tem buscado aceitação no mundo e no mundo. Tem buscado um ninho no mundo. Tem buscado reconhecimento no mundo. E isso é impossível. A menos que aquele que é a igreja esteja cego. Porque antes do dia mencionado por Jesus, antes daquele dia, antes que o Consolador venha e mostre para vocês quem eu sou, antes daquele dia, esses irmãos aqui não tiveram problema nenhum. Mas depois daquele dia, eles foram expulsos. Não havia mais lugar para eles na terra. Quantas vezes expulsaram Jesus do lugar que ele estava? Até de Nazaré ele foi expulso. E se ele não tivesse escapado como sempre fazia, a Bíblia diz que eles iam jogar numa ribanceira que tem lá. Deve ser algum precipício, algum lugar lá para tirar a vida dele. Ainda nesse versículo 2, do 16, Jesus disse, vem a hora em que tudo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Meu Senhor. Eu vou matar vocês. E vão achar que estarão prestando um culto a Deus. Vocês vão ser tão estranhos, tão indesejados. Vocês vão ser considerados hereges, falsos profetas, anunciadores de mentiras. E vocês vão ser considerados dignos de morte. E vão matar vocês. E vão dizer a Deus que é um culto. Paulo fez isso, irmão. Por que ele perseguiu os cristãos? Mas se alguém for morto antes de ver o Senhor, não foi. Estava tudo tranquilo. Para onde o mundo ia, eles iam também. Eles não tinham olhos para Deus. Mas quando viram, aí a guerra começou. No versículo 3, presta atenção, filho. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Não vos escandalizeis. A
aqueles que não me conhecem, que não conhecem o Pai, aqueles que não podem me ver, que não têm olhos para me ver, serão os vossos adversários. O Senhor Jesus, irmão, não colocou uma linha divisória entre grupos que tivessem outros nomes. Ele não disse que de um lado estariam os judeus e do outro lado a igreja dele. Ele não disse que de um lado estariam os gentios e do outro lado a igreja dele. O Senhor Jesus disse que esta batalha, vamos dizer assim, encabeçada por um lado por Satanás e por outro lado encabeçada por ele, Cristo, o novo homem da nova criação. O Senhor Jesus disse que a linha que separa isto é ter ou não ter olhos para ver. Vocês sempre vão encontrar, dando testemunho do Senhor Jesus, aqueles que viram Ele. E você sempre vai encontrar contra Jesus e contra aqueles que viram Jesus, estes daqui, que não têm olhos para ver Cristo e nem o Pai. Esse grupo aqui pode ter 1000 nomes. Paulo fazia parte desse grupo aqui. Ele era fariseu de fariseu. Judeu. Da tribo de Benjamim. Perfeito segundo a lei. Mas cego em relação a Cristo. O que ele faz? Ele persegue aqueles que já haviam visto o Senhor. Irmãos, às vezes nós temos algumas dificuldades, né, até para compreender certos momentos. Por isso Jesus entra com essa palavra de advertência: não vos escandalizeis. Todo aquele que me vê cooperará comigo e com os meus interesses. Mas aquele que não me vê, por isso não vê o Pai, será inimigo de vocês. Vocês acham que Judas viu o Senhor Jesus? Não viu, né? Foi lá e vendeu ele por 30 moedas. O maior adversário de Jesus comia do seu pão na sua mesa. Quero gastar mais uns minutinhos. Quero olhar um pouquinho com os irmãos no capítulo 17. Que o Senhor, Ele não para
Às vezes nós fazemos separação, né, entre esses capítulos, mas Jesus ainda está lá no cenáculo e agora ele vai orar. E a oração que o Senhor faz, ela está dentro destas consequências que vêm, né, que ocorrem na vida daqueles que têm os seus olhos abertos em relação a Ele mesmo, o Senhor Jesus. E aqui nós podemos ver o Senhor Jesus orando em harmonia com todas aquelas coisas que ele havia acabado de falar acerca dele mesmo. O Senhor Jesus não faz uma oração aqui desvinculada, desassociada de tudo que ele ensinou até aqui. O que ele ora é aquilo que ele repartiu com os apóstolos. Então Jesus aqui ora a mente de Deus. Jesus ora como alguém que vê todas as coisas. Jesus ora como um homem que tem os céus abertos sobre ele. Ele sabe quais são os interesses, os desejos do coração do Deus eterno. E ele vai pedir ao Pai que isto que ele acabou de repartir com os discípulos ocorra, se cumpra. Jesus não precisava do dia de Pentecostes para fazer essa oração, porque ele já havia sido cheio do Espírito de Deus. Os discípulos fariam isso depois daquele dia. Mas quando olhamos para a sua oração, nós descobrimos que não podemos orar, irmãos, de verdade, sem que o Espírito de Deus nos assista. É isto que a Bíblia chama de orar no Espírito Santo. Olha aí no capítulo 17. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Que coisa maravilhosa, hein, irmão? Jesus está pedindo o que ao Senhor? Que o propósito de Deus se cumpra. É chegada a hora de ser glorificado o seu Filho. Glorifica. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Daí ele fala: olha, o Senhor me deu autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, conceda a vida eterna a tudo que lhe deste. Jesus irmão, estava dizendo que o propósito de Deus seria todo ele construído sobre a vida eterna. Que Deus não estava contando com a carne, que a carne, o natural, ficaria para trás, mas que o propósito eterno de Deus seria manifestado sobre a vida eterna, que ele, Jesus, haveria de conferir aos seus discípulos depois daquele dia.
Vocês devem se lembrar que o propósito de Deus foi temporariamente parado, vamos dizer assim, lá no Éden, porque o homem não comeu da árvore da vida. A intenção de Deus, o coração de Deus, o propósito de Deus, prosperaria sobre a vida eterna. Mas o homem caiu e isso foi suspenso. Mas Jesus diz, agora chegou o tempo disto ser retomado. Não foi isso que ele falou para os discípulos. Quando Pedro disse que podia servi-lo, que era capaz de ir com ele até a morte, que ele estava pronto para todas as coisas, ele disse, você não pode, Pedro. Por que ele falou da videira verdadeira? Que falou para ele, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou o tronco, vocês são os ramos. Ou seja, eu vim para dar a vida eterna para vocês, porque o propósito de Deus, aonde ele será glorificado no Filho pelo Filho, fluirá sobre a vida eterna. E agora chegou a hora. E eles não viram isso, não entenderam isso, não possuíram isso antes do dia de Pentecostes. Pedro só foi desistir dele na cruz quando o Espírito foi derramado sobre ele. Aí ele viu. E na ressurreição do Senhor há uma vida poderosa. É isso que ele está orando. Vem. O que mais faz o Senhor? Do versículo 3 ao 6. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a sua palavra. O que nós temos aí, irmão? Nós temos a igreja. O Senhor está falando, chegou a hora do seu povo, dos seus chamados, dos seus escolhidos, dos seus eleitos, daqueles que, na presciência de Deus, estavam no coração e na mente de Deus, agora iriam se manifestar, iriam ser trazidos, para a presença dEle, para a glória dEle. Aquele mistério que estava escondido desde a eternidade, agora seria visto. Cristo em vós, esperança da glória. O que mais olha o Senhor, hein? Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O Senhor já está lá na frente, vendo o seu povo com olhos abertos, compreendendo a sua manifestação. Versículo 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aqui está a igreja, corpo de Cristo. O Senhor Jesus está dizendo, Pai, chegou a hora.
da sua igreja ser trazida, ser mostrada, se manifestar. E essa igreja, esse corpo tem o seu cabeça, que é ele mesmo. E essa igreja só pode ser mostrada porque o seu cabeça está ali, manifesta. Versículo 11. Já não estão no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Bom, Jesus está dizendo o quê? Que está pedindo que, Pai, que a celestialidade, né, não sei se existe essa palavra, seja experimentada por estes homens. Eu já estou indo para junto de ti. Guarda eles. Eles vão ficar aqui mais um tempo. Guarda eles. Porque agora eles não são mais daqui, eles são de cima. Quantas vezes Jesus não falou isso? Mas vocês não são do mundo. Eu escolhi vocês do mundo. O que ele está orando aqui? Pai, que isto se cumpra. Nesse versículo 11, né, Jesus fala que guardou os seus discípulos no seu nome. Os discípulos, os apóstolos, eles não têm noção da grandeza do nome do Senhor Jesus. Nós até compartilhamos aqui, quando Jesus lava os pés dos discípulos, o Senhor fala para os discípulos assim, vocês me chamam de mestre e de Senhor. Não o Senhor do céu, mas aquele Senhor, aquele homem maior, né, superior, não é essa a ideia que eles tinham. E mestre. Então o nome de Jesus, para eles, era desconhecido. Mas no dia de Pentecostes, eles tiveram os olhos abertos e viram o nome do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo aqui que isso fosse realizado neles. Porque Jesus falou para eles várias vezes, olha, eu vou e vocês vão pedir no meu nome. Vocês vão orar no meu nome. Irmãos, nenhum de nós sabe, naturalmente falando, a dimensão do nome de Jesus. Os profetas disseram no Velho Testamento muitas vezes que Deus vai vindicar ou reivindicar a santidade do seu nome. E para isso ele vai fazer tremer o céu e a terra. Todos saberão o tamanho do seu nome. Será que foi à toa que a lei disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Esses irmãos aqui, pelo Espírito, viram e aí começaram a orar no nome de Jesus. Coisas tremendas eles fizeram pelo nome de Jesus. Estamos encerrando, irmão. Mais um segundinho. No versículo 13,
Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Jesus várias vezes falou para eles, né, que ele era o descanso de Deus para o seu povo. Olha Jesus aqui pedindo do Pai, Pai, revele isso para eles. Que eles possam encontrar em mim a verdadeira vocação para a existência deles. Descanso. O homem só pode encontrar descanso quando ele vê o Senhor Jesus. Senão ele continua correndo de um lado para o outro. Mas todas estas necessidades aqui, estas realidades aqui, precisam ser trazidas de forma viva para a casa de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. E quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos orar a Deus para que essas coisas ocorram. Mas, se isso não for aberto para nós não temos nenhum coração para nos associarmos a isso. Nós vamos pedir o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho, e para Deus colocar um anjo para guardar a nossa casa de noite. Isto aqui é mente de Deus, é coração de Deus, é propósito de Deus. São coisas eternas que só o Espírito de Deus sabe. Mas Deus contou para a igreja. Quando orareis assim, que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no... E aí? Bom, que o Senhor nos ajude, né? E para a gente ir embora, todo aquele que tem olhos abertos e vê o Senhor Jesus, com certeza vai ser usado pelo Espírito Santo para dar testemunho do Senhor. O Senhor Jesus, ele falou assim, eu vou ler rapidinho para você. Ele falou assim: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quando a palavra de Deus fala, irmãos, que somos cooperadores do Senhor, ela está falando disso, de homens. E por esta obra do Espírito de Deus, estão vendo o Senhor. Vocês se lembram que o Senhor Jesus não deixou nenhum deles sair, pregar ou falar ou ensinar qualquer coisa antes do dia de Pentecostes? Eles não estavam habilitados, porque essa habilidade, ela é espiritual. Não se trata de saber alguma coisa ou de aprender alguma coisa. Se trata de ter recebido do Espírito de Deus revelação acerca de Jesus. Mas aonde essa revelação está, ela se manifesta. Ela vai produzir uma expressão, um testemunho. Porque Jesus disse que os que são assim são luz na terra. São como lâmpada acesa e colocada sobre a mesa.
ou como uma cidade edificada sobre um monte, que não pode ser escondido. E é esse testemunho que faz a diferença na terra. O apóstolo Paulo disse, né, que a letra não mata, mas o Espírito vivifica. Mas que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Porque isso é nosso em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, né, a dispensarmos toda e qualquer tensão humana, natural, do nosso coração. Que Ele encontre em nós uma dependência do Espírito Santo. E que os nossos olhos sejam abertos por obra dele. Que é isso que Ele busca na sua casa. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Te louvo por tua palavra, Senhor. E sabendo que a tua palavra é viva, ela não fica aqui, Senhor. O Senhor mesmo é que aplica ela no nosso coração. E por graça, o Senhor faça isso com todos nós. E que haja um aprendizado, Senhor, que não cesse, que não sofra nenhuma interrupção, Senhor. Porque o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor vai terminá-la. Porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor. Em nome de